A paz do Senhor, meus queridos, uma excelente semana para você. Hoje, segunda-feira, eu quero gravar aqui um vídeo todo especial. Nesse exato momento, vou tentar fazer um vídeo bem breve, bem curto, trazendo aqui uma reflexão sobre uma passagem da Bíblia muito conhecida, pequeno estudo sobre o Salmo 23. Todo mundo conhece o Salmo 23 e eu quero meditar com você neste salmo. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Semana passada nós comemoramos o Dia do Pastor. Foi um feriado simbólico para homenagear todos os pastores e denominações, enfim. E esse salmo fala que o Senhor é o meu pastor. Certa vez uma rádio fez um concurso de locução, onde iria escolher um locutor, e eles lançaram uma enquete na rádio sobre que tema, o que seria lido para poder se avaliar os candidatos, e as pessoas votaram por unanimidade o Salmo 23. Quando foi no dia, fizeram todo aquele aparato, uma bancada de juízes, e chega Jesus, júri, desculpa, e para julgar os candidatos e avaliar e dar a sua nota. E muitos bons candidatos passaram, até que um senhor de voz embargada se aproximou do microfone e leu o Salmo 23. O que todos eles tinham que fazer era ler o Salmo 23. E o senhor leu o Salmo 23. E aconteceu uma coisa tremenda. O senhor conseguiu arrancar lágrimas das pessoas e silêncio de todos que ali estavam, fazendo até mesmo com que o juiz esquecesse de dar a sua nota. Um dos candidatos então indagou o que havia acontecido e um dos colegas falou: todos nós que passamos aqui demonstramos conhecer bem o Salmo 23, mas esse senhor, o Salmo do pastor, mas esse senhor demonstrou conhecer o pastor do Salmo. Meditando nisso, eu faço uma pergunta para mim e para você. Quantas e quantas vezes meditamos no Salmo 23, no Salmo do pastor? Mas será que conhecemos o pastor do Salmo? O pastor do qual a Bíblia explica. Davi se coloca na condição de ovelha. E quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre como que era a vida de um pastor, eu entendi o porquê que Davi se colocou na posição de ovelha. Um pastor, ele é comissionado desde a sua infância. Ele ia acompanhar primeiramente como um compastor, acompanhar um pastor mais velho que já tinha começado na idade dele. E quando esse pastor viesse a morrer, ou adoecer de uma forma que não pudesse mais rebanhar as ovelhas, esse compastor se tornaria o pastor oficial. Isso tinha um propósito, isso tinha uma causa, é que as ovelhas, elas são seres muito sentimentais e elas se apegam muito com o pastor. De sorte que quando o pastor ele não podia ir, ou acontecia alguma coisa, a ovelha não se alimentava, a ovelha não bebia água. Então, para que ela se acostumasse, levava-se um compastor. Ainda hoje, esse costume ele é adotado no Oriente Médio. Mas enfim, o pastor ele acordava ainda de madrugada, pegava seu rebanho antes do sol nascer, no gelado frio da manhã, porque a região é desértica, e o deserto ele tem uma particularidade: à noite ele é muito frio,
e de dia ele é muito quente. À noite a temperatura cai abaixo de zero de dia a temperatura chega a 45 graus. Tem deserto que chega a 50 graus. Enfim, ele saía então para procurar pequenos oásis no deserto, mais ou menos na região do Engedi, que é uma região onde tinha água, rios de águas tranquilas e pastos verdejantes, onde ele poderia levar a sua ovelha para pastar e cuidar dela, pastorear elas. É uma caminhada longa, quilômetros e mais quilômetros, passando por terrenos difíceis, debaixo de um deserto. Ele fazia isso de madrugada para não pegar o sol torrante o caminho inteiro. Quando ele chegava lá, é um costume dos judeus, do pessoal do Oriente, eles se alimentam de manhã cedo, eles não gostam muito de se alimentar durante o dia. Então o pastor não tem pausa para o almoço. Tá? E esses pastores, eles levam a ovelha até lá e eles defendem a ovelha com sua própria vida. Por isso que Davi enfrentou um urso e um leão para defender as suas ovelhas. Porque vem predadores que sempre tentam devorar essas ovelhas. Enfim, a ovelha, ela é um ser muito complicado, é um animalzinho muito complicado. Por ela ser muito sensível, ela é extremamente medrosa. Como ela não tem garras, nem veneno para se defender, ela é extremamente medrosa. Tem muito medo de predadores. É até mesmo interessante, para você ter uma ideia, a ovelha, ela tem medo até mesmo do seu reflexo, muitas vezes. Ela chega na beira da água e ela não bebe água, porque ela tem medo do próprio reflexo. Aí o pastor tem que pegar a água com as mãos e levar até a boca da ovelha. Ovelha não come mato seco, ovelha come mato verdejante. Ovelha não bebe água turbada, ovelha bebe água tranquila. A ovelha, elas são muito próximas, elas gostam de viver rebanhadas, muito juntas. Porém, existem ovelhas que se desgarram, são trabalhosas. E essas ovelhas, elas sujam a lã, os espinhos, a lama. Às vezes é comida por animais, mordida por serpentes. Enfim, ovelhas também dão trabalho. Essas ovelhas, muitas vezes, elas têm que passar por vales naquela região, de difícil acesso é a caminhada. Por isso que Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Um pastor, ele carrega um bordão chamado cajado, uma vara chamada cajado. O cajado, ele muitas vezes tem uma ponta que serve de duas coisas. Uma lança para se defender dos predadores e um gancho para parar a ovelha quando ela cai em algum abismo, alguma coisa assim, algum lugar de difícil acesso. O cajado também serve para bater na ovelha, colocando ela de volta no caminho, no rebanho, quando ela se perde, para conduzir. Um pastor, ele não tem descanso sábado, domingo, feriado. A ovelha precisa comer todos os dias. E a ovelha se acostuma com o pastor, como eu falei. Portanto, um pastor, ele não pode faltar ao trabalho. O pastor sai muito cedo, de madrugada, chega em casa tarde. Muitas vezes os pastores, eles dormem na porta do chiqueiro ou do aprisco para proteger as ovelhas dos predadores da noite, de ladrões, enfim. Davi se coloca no lugar de uma ovelha e ele fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Davi reconhece que ele é um ser trabalhoso, sentimental, medroso. Mas nós estamos falando de um homem que enfrentou um homem gigante de cerca de 3 metros de altura, chamado Golias, em uma guerra. Davi não tinha coragem. Davi se encorajou, porque o homem estava zombando não de Davi, sim de Deus. Davi tomou a causa de Deus. Davi se encorajou a saber que iria ter a honra de lutar pelo exército do Senhor. Mesmo com aquele encorajamento,
Nós lemos na Bíblia Sagrada que Davi ainda tentou colocar a armadura de Saul, maior do que ele, para se proteger, porque Davi teve medo. Porém, a causa era maior do que o seu medo. Davi deixa bem claro, ele é uma ovelha que tem medo, que tem sentimentos, que dá trabalho. Quantas e quantas vezes Davi se desgarrou do seu rebanho? Quantas e quantas vezes Davi se desgarrou dos caminhos do Senhor? Nós lemos apenas o pecado do adultério que ele cometeu com Batseba. Gil de má fé. Mandou o seu marido da mulher, estava na batalha. Ele adulterou com a mulher, mandou buscar a mulher em casa, viu ela tomando banho no terraço. Aliás, estranho isso, todo mundo na batalha e ele em casa, sendo ele o chefe, né? Desocupado. Mandou buscar a mulher veio, adulterou com ela. Depois, quando a moça disse, olha, eu estou pejada, ou seja, estou grávida, Davi então mandou chamar o rapaz na guerra e disse, vai e dorme com a tua mulher, agindo de má fé, para que o rapaz, quando a mulher aparecesse grávida, o rapaz pudesse acreditar que o filho seria dele, não seria de Davi, vítima de causado por um adultério. Como o rapaz se recusou a ir por ser fiel e guardou a casa de Davi, Davi então escreveu uma carta, uma sentença de morte, e entregou pelo próprio rapaz. E o rapaz levou até o chefe da guarda sem saber o que estava escrito. E o chefe, chamado Joabe, quando leu a carta, eu acredito que o seu coração doeu, ao não entender o que estava acontecendo. A carta mandava que o rapaz fosse colocado num lugar de risco e depois abandonado nas mãos dos inimigos para morrer. E o rapaz morreu, e Davi foi lá e tomou a mulher dele por esposa. Um pecado horrível. Deus foi e mandou um profeta na casa dele e foi muito duro nas palavras. Davi então se arrepende amargamente e o preço foi pago. Pagou um alto preço, teve uma filha estuprada pelo próprio irmão. Teve um filho estuprador assassinado pelo próprio irmão. 3 filhos, uma moça estuprada, um filho estuprador morto e o outro assassino. Que no futuro tomou seu reino e ainda dormiu com uma de suas mulheres. Davi cometeu muitos erros. Quando Davi se submeteu ao rei Aquis dos filisteus, fugindo de Saul, inimigo do povo de Deus, alguém idólatra que não tinha temor nenhum, Senhor, Davi se submeteu e trabalhou para ele. Guerreou por ele, pelos filisteus. Matou muita gente. Cometeu muitos erros. Só que Davi tinha uma coisa. Davi sabia reconhecer que ele era pecador e que o Senhor era pastor. Que não importa a ovelha desgarrada que seja, existe sempre um pastor que quer cuidar dela. Existe sempre um pastor que o redireciona ao caminho. Basta a ovelha se permitir se redirecionar. O trabalho do pastor não é fácil, mas ele faz tudo com amor. Para me encerrar, eu quero contar para vocês um caso que aconteceu no Oriente Médio. Um grupo de turistas estava passeando pelo deserto e observaram um grupo de pastores e ficaram filmando, fotografando, desculpa, estou errando muito hoje as palavras, fotografando, até que de repente se depararam com um caso. Um pastor pegou uma ovelhinha, colocou em seu colo, colocou a mão na sua perna e de forma bruta, sangue frio, quebrou a perna da ovelha. Depois colocou uma faixa, uma tábua, e começou a enfaixar, como se estivesse brincando de primeiros socorros. As pessoas, quando viram aquilo, se escandalizaram. Que homem perverso, não existe nenhuma sociedade protetora dos animais. O guia então foi perguntar ao pastor qual o motivo daquela atitude. O pastor então explicou e o guia voltou emocionado. Aquela ovelha era apenas uma ovelha de um rebanho muito grande. Mas o pastor disse, essa ovelha tem me dado muito trabalho. Desgarrado do caminho. Certa vez quase morreu. Certa vez consegui tirá-la da boca de uma cobra. Uma cobra quase a mordeu. Quantas e quantas vezes já a livrei da morte. Ela se desgarra muito. Meus vizinhos, meus amigos dizem, venda essa ovelha para o abate.
já que uma ovelha não pode ser vendida a outro dono, ela não se acostuma, ela morre. Vende para o abate. A lã não dá para se aproveitar. A pele não presta. Vende a ovelha para ser morta, resolve o problema. Mas o pastor amava aquele animal. Então ele disse, para que ela não se desgarre mais e não corra risco de morte, eu decidi quebrar-lhe a perna. Porque assim eu vou carregar ela todos os dias, do aprisco até o alimento. Do alimento até o aprisco. Dói mais em mim do que nela. Mas é a única maneira de eu cuidar da minha ovelha e preservar a sua vida. Como é bom termos um pastor como o Senhor, que muitas vezes permite que nós soframos para que possamos estar debaixo dos seus cuidados, debaixo da sua graça e sob as suas mãos. Assim como aquele pastor carregou aquela ovelha, Deus nos carrega nos braços. Que essa palavra fique no seu coração. Ame o seu pastor. Ame o pastor. Aquele que é o bom pastor, que as suas ovelhas ouvem a sua voz quando ele as chama. Ele quer apacentar você. Seja apacentado pelo pastor. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like, ative o sininho de notificações para receber vídeos novos. Nós vamos sempre estar gravando. E que Deus te abençoe. Por favor, deixe o like. Muita gente vê o vídeo e não deixa o like. Por favor, deixe o like. Amém? Abraço. Deus te abençoe. E tchau.